Nesse momento, abra sua Bíblia, fazendo um favor, no livro de Gênesis, no capítulo 6, no versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a terra, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que farei perecer juntamente com a terra. Faz-me uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e e calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo as farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente e farás pavimentos na arca, um embaixo e um segundo e um terceiro, 3 andares. Porque eu estou para derramar águas em um dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em quem há fôlego de vida, debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. 19. E de tudo que se vive, e de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, preservação da humanidade. Farás entrar na arca para os conservar vivos contigo. Pai querido, abençoa cada pessoa aqui hoje, e nos dá uma revelação tão poderosa da tua palavra, que possa falar forte toda semana em nossa vida. Hoje e sempre. Amém. Você pode assentar-se. Se possível for, dá ao Senhor uma linda salva de palmas. Graças a Deus. Hoje a gente avançou muito aqui, irmãos. A gente avançou para o futuro aqui. Você pode dar um glória a Deus por isso? Olha bem para mim. Segunda-feira, nós fizemos uma live, Paulo. Dormiu bem, Paulo? Dormiu? Está tudo certo? Graças a Deus. Porque o Paulo é muito São Paulino, coitado. Parece que teve um jogo ontem, né? Não sei se teve jogo ontem? Teve? Ganhou ou perdeu? Perdeu? Perdeu. Como é que é perdeu em libras? Assim? Hã? Perdeu? É que você fez assim. Mas, segunda-feira a gente fizemos uma live, pastor Júlio. E o pastor Ubiratã, ele trouxe uma ideia para a gente desenvolver a live de cidadania, que é o assunto da semana, do momento e de hoje. E amanhã, filho, amanhã, segunda-feira, se não deu o resultado que você espera, naquilo que você acredita, você vai ter que acordar cedo e trabalhar do mesmo jeito. E vai continuar dependendo da bondade e misericórdia de Deus do mesmo jeito. Por isso, o time do São Paulo perdeu. Perdeu. Voltaram para casa chateado, triste, a torcida fica chateada, cria uma expectativa. Mas amanhã, quando eles chegarem em casa, eles vão ter que ir para o campo de novo e fazer tudo de novo. Vão treinar tudo de novo para jogar quinta-feira ou quarta-feira, ou o dia que vão jogar. Então, assim é a vida. A não ser que eles falem assim, não vão mais viver. Mas não é o nosso caso. Nós vamos viver e abençoados. Ah, não vão mais jogar futebol. Então não vai treinar mais. Mas se eles quiserem continuar jogando, eles vão ter que treinar tudo de novo, apesar de ter perdido. Então a vida segue. E aí, o Bíblia falou assim,
existe um conceito dos 3 P's: princípio, projeto e potencial. Aí a gente desenvolveu em cima da live uma ideia, e durante a semana isso fica martelando no seu coração e no seu espírito. E na vida de Noé a gente encontra princípio, projeto e potencial. E ontem o pastor Ezequias, o Biratã, o Alexandre, o Dorfo, lá no rádio a gente discutiu sobre isso. E o Ezequias disse assim: princípios são inegociáveis. E alguém disse assim: projeto é o que eu apresento a Deus, ou o que Deus me apresenta para ser realizado. E potencial é a condição de fazer. Então, na vida de Noé, eu pensei sobre algumas coisas aqui, marquei, para que a gente converse. O mundo vivia uma calamidade. Deus arrependido de ter feito o homem. Pode o Senhor se arrepender de alguma coisa? Essa palavra, Deus arrependeu de ter feito o ser humano, quer dizer assim, chegou na linha do limite, do basta. Acabou. É muita maldade, é muito pecado, é muito falta de interesse, é homens amantes de si mesmo, homens que comiam, bebiam, se casavam, davam-se em casamento, homens e mulheres, uma promiscuidade muito forte, o pecado, o distanciamento de Deus da humanidade no tempo de Noé foi tão grande que Deus resolveu começar de novo. E parece que nós estamos vivendo tempos de Noé, sim ou não? Tempos de Noé. Irmãos, tem coisas que estão beirando o absurdo. Coisas que estão beirando, assim, algo que parece que vamos perder o controle, mas não vamos. Só parece. Agora é a hora dos homens firmes, das famílias fortes. Agora é a hora das mulheres cheias do Espírito Santo. Porque uma mulher cheia do Espírito Santo, ela consagra a sua casa. Um homem cheio de Deus, ele faz a diferença, ele impacta uma sociedade. Você pode dar um glória a Deus por isso? Não é a igreja que tem que se amoldar ao mundo para ganhar o mundo. Não, 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 não. Nós vamos fazer isso porque o povo gosta, vamos fazer isso porque as pessoas gostam. Não é isso não, é o mundo que vai ser transformado pela igreja. É a igreja que tem a palavra de vitória, vai dando glória a Deus. É a palavra de poder que sai da boca do homem. Ontem a pastora estava no lugar e ela, falando com uma moça, ela falou assim: eu estou frequentando a igreja tal, no lugar tal, e a pessoa disse assim: o meu marido era um dependente químico e hoje é diácono na igreja. Vai dando glória a Deus, é o poder de transformação que faz a diferença. Você pode dar um glória a Deus por isso? E a igreja faz a diferença. No tempo de Noé estava uma calamidade. Deus chama Noé e fala assim: Noé, eu quero construir, eu quero destruir a humanidade. Noé não era uma ideia fixa de Deus já, assim como Deus teve uma ideia fixa em Moisés, de começar em Moisés uma nova geração, e Moisés falou assim: não, Senhor, não, 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 não. É com eles, porque eu não aceito isso. Vamos fazer diferente? Olha só a autoridade de Moisés em conversar com o Criador, com o Todo-Poderoso, num momento delicado de uma situação difícil. Moisés não aceitou aquela promoção para ele, porque era um outro propósito. Ou toda vez que o homem chegar no limite com o céu, Deus vai destruir tudo e vai começar de novo. Não, Jesus já veio para resolver a questão. O amor de Deus foi tão grande, Haroldo, e Deus amou tanto a humanidade, e vai dando glória a Deus, que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus precisava começar uma geração. Então vai começar em quem? Num homem fraco? Vai começar numa pessoa desanimada? Vai começar numa pessoa que não tem firmeza naquilo que acredita? Vai começar em alguém que não tem consistência? Não.
tem que começar em alguém que tem convicção, que não nega a sua fé e nem a sua confiança, apesar de. E Deus chama Noé. E fala para Noé assim: Noé, eu resolvi uma coisa. O pecado chegou até mim. E eu vou destruir com água. E vai haver um dilúvio. E o dilúvio vai cobrir toda a terra. E não vai sobrar um ser vivente, a não ser que você construa para mim uma arca de 3 pavimentos, deu as medidas do projeto, e quando vier a chuva, você vai entrar dentro dessa arca, você, a sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras, e você vai buscar animais de espécies, de cada espécie um macho e uma fêmea, e você vai guardar dentro da arca para você, para preservar aquilo que já foi criado. Irmãos, Deus dá uma lição aqui grande. O Criador deixou de ser Criador? Ele não podia abrir a sua boca e falar assim, haja. Ele não podia abrir a sua boca e dizer assim, aconteça. Mas para que perder o que já conquistou? Para que abrir mão daquilo que já está na sua mão? Para que, em vão, a gente perder uma conquista já estabelecida, que são os animais criados por Deus? Receba essa bênção para a sua vida. Não vai perder as suas coisas. Não vai perder a sua fé. Não vai perder o fogo do Espírito que arde em você. Não vai perder a esperança, vai dando glória a Deus. Não vai perder o amor, a paixão que você tem pelos reinos de Deus, pelas coisas de Deus, pelas pessoas. Não vai perder, em nome de Jesus, as suas conquistas físicas também. Escapar dos dedos, não vai mais perder. Nós somos vencedores. Há a marca de vitória sobre a sua vida. E Deus fala para Noé, conserva 2 de cada um. Porque quando você começar de novo, não é? Já tenha um caminho andado. Lindo. E o que Deus viu em Noé? Um homem de princípio, um homem de projeto e um homem de potencial. Princípios. Conjunto de normas ou padrão de conduta a serem seguidos por uma pessoa ou instituição. Muitas das coisas que a gente guarda na casa da gente, a gente guardou porque a gente aprendeu lá com os nossos pais. Meu pai tinha um medo de dever para os outros, irmãos. Meu pai tinha um medo de ficar devendo para as pessoas. Tinha um medo de receber uma cobrança na porta de casa. E aquilo consumia ele. Minha mãe já era mais atirada. Minha mãe tinha parece que eu herdei um pouco desse sangue. Tinha mais aquele atrevimento. Um dia ela abriu uma quitanda sem um tostão. Só com uma vontade. Acho que eu juntei um pouco dos dois. Ter e também ter medo de ficar devendo. Porque é vergonhoso quando a gente não consegue. Então eu aprendi um pouquinho lá em casa algumas coisas. Como que você pode aprender coisas de pessoas que são semi-até analfabetas? A Lourdes contando para mim ontem, o pai dela tinha cavalo. Tinha 2 cavalos. E de vez em quando os cavalos davam chuva, trovões, e o cavalo fugia. Só que o menino mais novo da casa, o homem da casa, era como é que chama ele? O Nilson. Só que o Nilson era muito criança. E a Lourdes e a Cirlei eram as mais adultas. E quem que saía correndo atrás dos cavalos? Lourdes e Cirlei. Tem que trazer o cavalo de novo para o coxo. Tem que buscar o cavalo. E o pai delas tentava ensinar para elas o cuidado com os animais. Olha só, irmão. São coisas que você não esquece, está na memória. Ontem, sem querer, vendo uma cena
de um animal perdido, a Lourdes lembrou disso. Então, são coisas que a nossa família ensina, e princípios que eles ensinam para a gente. E a gente guarda princípios. E a palavra de Deus é um livro de princípios, sim ou não? O princípio da sabedoria é temer a Deus, Gil. Quando a gente teme a Deus, a gente já tem um princípio. Toda vez, presta atenção, toda vez que você for querer fazer uma coisa errada, algo que está errado, o que uma pessoa, quando vai fazer algo errado, ela faz? Olha para frente, olha para trás. A gente devia olhar para o alto. Porque Deus está vendo. Ninguém pode estar vendo. Mas então eu não sigo princípios só porque alguém vê. Eu sigo princípios porque eu tenho. E a Bíblia é um livro de princípios. E a gente precisa enquadrar a nossa vida na Bíblia. Quer ser bem-sucedido? Quer ir bem em tudo que você faz, e você do online? Leia essa palavra. Porque a palavra de Deus, ela é um manual de quem fabricou você. Ele é um manual do fabricante. Ela não está desatualizada. Pelo contrário, é o livro mais atualizado da Terra. Ela é viva e eficaz. É uma espada afiada que corta dos dois lados. E ela é apta para discernir as intenções e propósitos do coração. Esta é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o livro dos princípios do céu na terra. Você pode dar um glória a Deus por isso? Se vai aplaudir, aplauda forte. É isso aí. E o povo perdido, e Deus conserva, acha em Noé princípios. Ah, mas todo mundo faz, mas eu tenho princípio. Todo mundo vai para esse caminho, mas eu tenho princípio. O princípio me faz agradar a Deus. Porque eu sou pecador, somos pecadores, irmãos. Pecador é coisa séria, irmão. Pecador é só dar caminho para ele. Pecador é um negócio muito sério. Tem um rato dentro de casa? Tem um ratinho lá? Coloca um queijo. Ele vai pelo cheiro. Coloca aqueles queijos que cheira forte, então. Você vai, daqui a pouco, ter uma ninhada de rato perto do seu queijo ali. Não é? Pecador é assim, somos pecadores. E pecador é complicado, irmãos. Pecador tem que se afastar do pecado, não ficar perto do pecado. Pecador tem que fugir do pecado. E tem certas áreas da vida de cada um que você tem uma fraqueza maior. Não quer quebrar os princípios? Fuja dele. Não quer quebrar os princípios? Enche a tua mente com a palavra de Deus. Olha que Colossenses fala: habita ricamente a palavra de Deus em vós. E Deus acha em Noé um homem de princípios. O mundo corrompido e aquele homem agradando a Deus. O mundo perdido e aquele homem agradando a Deus. O mundo com uma dificuldade grande e aquele homem agradando a Deus. Ele tinha 600 anos quando Deus o chama. Naquele tempo os homens viviam muitos. Ele era um agricultor quando Deus o chama. Seu nome significa descansar. Era um homem que confiava em Deus. E até o seu nome: eu descanso naquilo que eu confio. Eu descanso naquilo que eu acredito. Eu descanso naquilo que eu tenho confiança. E Noé, então, é chamado para construir a arca. Princípio ele tem. Você tem princípio? Não negocia ele. Não negocia ele. Eu trabalho numa empresa que meu patrão chama Jamir. E eu vendo para ele antes mesmo de eu não trabalhar na empresa. Há uns 25 anos, lá eu estou há 22, aos 25 anos eu já vendia para ele. Porque eu vendia cadeira para as igrejas. E ele era o melhor preço de cadeira que tinha
no estado de São Paulo. E o pastor Ciro de Limeira comprava muita cadeira. E a gente vendia uma cadeira da Goiânia, colocava um carro em cima e não quebrava. Colocava 4 cadeiras, colocava um carro em cima, era top. Eles vendiam. E um dia, Alexandre, e o outro Alexandre, e você, presta atenção. O pastor Ciro comprou 2.000 cadeiras de mim. Irmão, 2.000 cadeiras dá para passear, Lourdes. A comissão disso dá para a gente ir para um resort lá no Nordeste e sobra troco ainda. Porque é muito dinheiro. E a comissão era muito boa. Só que a empresa que eu trabalhava não tinha cadeira para vender daquela qualidade, daquele preço. Então eu fiz amizade com o Jamir, por telefone, sem se conhecer, e eu ligava para ele, Natália, e falava assim, ó, tenho tantas cadeiras para entregar na igreja tal. E ele falava, tudo bem. São 2.000. Quando você fala 2.000, você fala assim, 2.000 cadeiras, Ricardo. Você pensa que a pessoa do outro lado vai falar assim, 2.000? Você pensa a pessoa assim, vamos negociar. Ele falou assim, eu tenho, pode pedir que em uma semana está lá as cadeiras. Ele falou, mas que preço você vai fazer? É o preço que está na tabela. Tomé, 2.000 cadeiras, dando uma venda significativa. Sirlene, ele não tirou um tostão. Ele falou, se você quiser mexer, você mexa na sua comissão, porque na minha não. Cai, é 2.000. Não pode tirar nada? Não tiro nada. Aí eu vim entender. Como que você vai negociar o seu lucro? Princípio. Eu vou vender 2.000, mas não vai ganhar nada, que adianta? É porque eu vendi 2.000. Quanto sobrou? Não sobrou nada, sobrou R$100, dá para comprar uma pizza. Você deu todo o seu lucro. Isso é princípio de negócio. Pastor, e o dia que eu vou contar. Tinha uns camaradas que davam golpe em Rio Claro. Eles davam golpe lá na cidade, lá. Eles eram um 71 declarado mesmo. E eles trocavam de carro, e eles iam lá para mim ungir o carro. Eu falava assim, vocês estão no pecado, hein? Vocês estão enganando os outros. Não, a gente só tira de quem tem dinheiro. Eu falei, mas você é Robin Hood. Eu falava, eles eram meu amigo de infância, do bairro, a gente cresceu junto. Aí eles falavam assim, Pastor Toninho, vem trabalhar com nós, pastor. Você tem a cara do bom moço. Você vai com a cara do bom moço e eu vou com a cara do tonto, pastor. A gente vai rapelar muita gente. Eu falei, mas irmão, querido, eu tenho princípio. Ele falou, pastor, o senhor constrói essa igreja rapidinho. Eu falei assim, vocês não precisam trazer dízimo aqui não, hein? Eu tenho princípio, hein? E também eles davam golpe até em Deus, irmão. Golpe em Deus que eu estou falando assim, ó, não pagava nada, não. Só queria a bênção. Nem sei o que aconteceu com esses meninos. Eu só sei de uma coisa. Não negocie o seu princípio. Não negocie os seus princípios. Acredita. Às vezes aqui na igreja, acontecem situações tão pesadas e tão difíceis, no estado também, na região também, eu tenho um princípio. Primeiro eu tenho um negócio chamado misericórdia. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque esses alcançarão misericórdia. Se a bondade e a misericórdia de Deus me segue, eu também preciso ser misericordioso. Não negocie os teus princípios. Segundo, você tem que ter um projeto. O que é um projeto? É um plano, uma intenção de fazer. Fala comigo assim, projeto é um plano, uma intenção de fazer. Projeto é algo lançado à frente. Você lança o projeto à frente. Vou contar uma coisa para você. O Dair está aqui, eu lembrei de princípio o negócio. O Dair, está aqui o Dair? O Dair está aqui. Abriu uma
casa de recuperação lá em Peúna. Abriu uma casa de recuperação em Peúna. E todo mundo falava da casa de recuperação, falava da casa de recuperação, mas eu nunca tinha ido ver, porque eu tinha um pé atrás com eles. Mas um dia eu fui lá e conheci. Conheci o pessoal, achei que eles eram muito gente boa. Lembra o nome do chefe? Ademir. Ademir era fantástico. E o Ademir não tinha parte dos lábios aqui, ó. De tanto usar cocaína, droga, LSD, crack, comeu aqui, ó. E o Ademir se converteu. Onde que o Ademir me ganhou? Ele falou assim um dia para mim: você é irmão do Odair, né? Eu falei: sou, irmão do Odair. E o Odair era o terror do bairro, irmão. O homem que mais namorava no bairro chamava-se Odair. Estou falando sério. E jogava bola como ninguém, era craque de futebol. E ele jogava num time chamado Botafogo, que a torcida era chamada de Esquadrilha da Fumaça, porque onde ele estava só tinha fumaça de droga. E eles eram briguentos. E o Ademir era o chefe da torcida. E o Ademir falou assim para todo mundo do bairro ali. E ele era o da correção também. Ele falou assim: todo mundo aqui usa droga, Mateus. Todo mundo aqui joga meio até topado. Mas se vocês derem droga para o Lemãozinho, vai para a disciplina. Ninguém dava droga para o Odair. E o Odair nunca usou, graças a Deus. Quando eu fiquei sabendo disso, que ele protegeu meu irmão, até hoje, faz 10 anos que eu estou aqui, até hoje, todo mês, eles têm um crédito no posto de gasolina da cidade, onde eles vão lá, abastecem o carro, e a igreja paga todo mês uma taxa lá, para abençoar. O que eu fazia lá de Peúna, faz 10 anos que eu faço aqui. Todo mês a gente paga. Quando a igreja nossa precisa de um caso de internação, é só ligar para eles. Na hora, manda levar. Honra, princípio. O camarada era viciado, era vendedor de porqueira, mas tinha princípio com gente séria. Até no crime tem princípio. Eu tenho princípio e não vou negociar. E os nossos princípios são santos. Você pode dar glória a Deus? Aí fui pregar em Catanduva, sexta-feira passada. Cheguei no estacionamento, tinha um moço chamado Guilherme. O moço chamado Guilherme estava no estacionamento, chegou lá e falou assim: pastor, pastor. E eu não guardo o rosto, 10 anos. Ele falou para mim assim: pastor, o senhor lembra de mim? Eu falei assim: não estou lembrado, filho. Mas dessa foto o senhor vai lembrar. Pegou uma foto e mostrou assim: Claudinei, lembra, 2009, o senhor me batizou lá na Águas, lá da igreja de Peúna. E eu estou aqui para dizer para o senhor que saí da casa de recuperação. O senhor e o senhor Ademir são meu pai. E eu estou firme até agora. E eu não me desviei do caminho desde 2009. E vim aqui dizer para o senhor que eu estou firme. Olha os princípios aí. Ainda bem que eu lembrei. Projeto. Você tem que ter projeto, irmãos. Diz uma historinha do Mágico de Ossa, bem antiga e muita gente usa. Alguém estava pedindo o endereço de um lugar. Aí a pessoa falou assim: você sabe para onde você está indo? Ele falou assim: eu não. Ele falou: para quem não sabe aonde está indo, qualquer caminho serve. Pega qualquer caminho e vai. Você não sabe para onde você vai mesmo? Mas nós sabemos para onde estamos indo. Noé sabia para onde estava indo. Noé tinha princípio e Deus estabeleceu que ele construísse a arca. Você está com plantas na mão de construção da sua fé, da sua vida física, da sua vida espiritual, da sua vida sentimental. Você tem projeto, você pode dar um glória a Deus por isso?
Primeira coisa que um pastor, quando vem falar comigo e fala assim, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Você tem projeto para fazer isso? Você tem um projeto para fazer isso? Ele fala assim, eu não tenho projeto. Então, se você não tem projeto, como você vai pedir o que você precisa, se Deus sabe nem o que você quer fazer? Agora, pergunta para mim, o senhor tem projeto, pastor? Oh, meu pai, tem uns na fila, porque eu estou com medo de ficar entregando tudo de uma vez. Tem que deixar os projetos. Porque quando tem projeto, tem condição. Quando tem ideia, Deus dá condição. Deus não chamou um camarada qualquer, Deus chamou Noé, um homem que tinha iniciativa, um homem que tinha princípio, um homem que tinha projeto. Ele sabia que lança semente, agricultor lança semente e sabe que a semente vai produzir no seu tempo, porque o destino dá pista. O destino, ele dá pista para a gente. Ah, é o destino que aconteceu isso. Não, o destino deu pista. Tem coisa, irmão, que está mais na cara do que olho. Você sabe que vai dar ruim. Você sabe que vai pode ter problema. Você sabe que não vai dar certo. Então o destino, ele começa a dar uma direção para você. Ele começa a dar uma orientação para você. E a gente precisa ter o projeto. Estabeleça um projeto. O que você quer daqui a 3 meses? Noé tinha que construir uma arca. Sabe quanto tempo ele levou para fazer a arca? 120 anos. Meu Deus do céu. Tem projetos que são mais audaciosos, eles demoram mais, demandam mais tempo, tem menos ferramental, tem menos ideias, tem que juntar mais gente para ajudar. Tem projeto? Não se preocupa com o resto, não. Deus vai te abençoar. Deus vai abrir portas para você. Primeiro projeto que a gente tem que ter, manter a nossa fé, meu irmão. Porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. Manter a esperança, esse é o projeto que a gente tem que manter. E depois colocar os projetos do dia a dia. Eu quero construir uma casa, eu quero ser pastor. O irmão Toninho está aqui? O irmão Toninho ele tem 70 anos. 70 anos tem o irmão Toninho. O irmão Toninho foi o fundador, abriu a casa dele para fundar a Igreja do Sol Nascente, onde está a pastora Silvana e o pastor Edinho. Foi na garagem da casa dele e começou. Ontem ele chegou no churrasco, olhou para mim e falou assim, pastor Toninho, ele está com mais de 70 anos, eu vou dizer uma coisa para o senhor, sabe o que eu quero? O senhor sabe o que eu vou fazer ano que vem? Eu falei, não, ITQ. Instituto Teológico Quadrangular. Eu vou me estudar para ser pastor. Eu falei, eu assino para o senhor. 70 anos, vai fazer ITQ. Para ser pastor? Agora ou nunca, filho. Leva tempo, tem que estudar, depois tem que se preparar, depois tem que se consagrar, depois tem que ir lá para o departamento de aceitação, depois tem que passar os documentos, demanda tempo. Eu falei, lindo, pastor, lindo, irmão, lindo. É isso mesmo. Está com um projeto. Muitos irmãos já estão pensando em amarrar a chuteira, descansar. Meu Deus, a Bíblia diz assim que eu, até na minha velhice, vou dar fruto. E eu profetizo na sua vida. Tem um projeto, apresenta ele a Deus, que Deus vai dar vitória. Terceiro e último, potencial. Potencial. É poder que se pode dispor. Que adianta ter princípio, projeto e não ter potencial para desenvolver? Tem que ter potencial também, irmãos. Tem que ter força para ir. Porque no dia a dia aparecem as adversidades, aparecem as valas. Aparecem os obstáculos. E como aparece, sim ou não? E com pouca força você não levanta. Então Deus deu para Noé um homem que tinha princípio. Um homem que tinha projeto. Ele estava com a planta da arca na mão. E um homem que tinha potencial. Era agricultor, sabia que tem que esperar. Irmãos, e Deus manda o dilúvio quando a família de Noé está segura na arca. Está tranquila na arca.
está ali esperando o movimento das águas. E Noé pode ter pensado assim: valeu a pena. Olha bem para mim que eu vou encerrar e nós vamos orar juntos. Não negocie os teus princípios. Apresente ao Senhor um projeto. E tenha potencial para desenvolver o projeto juntamente com os seus princípios. Pode demandar tempo para aquilo que você projetou aconteça. Então você tem que ser mais firme ainda nos seus princípios. Mesmo que venda 2.000 cadeiras, não negocie a tua comissão, é teu ganho. Não negocie por ganhar um momento melhor, só para falar que fez, não negocia. Apresenta o projeto ao Senhor, porque o projeto, Deus coloca esse sonho no teu coração. E tem o potencial para desenvolvê-lo. E potencial vai se esbarrar em porta fechada. Potencial vai se esbarrar em não. Potencial vai se esbarrar, não gostei, não deu. Potencial vai se esbarrar em muitas situações que você vai ter que enfrentar, que são adversas. Mas enfrenta. Sabe por quê? Porque vai vir chuva forte. E você precisa estar dentro da arca. E dentro da arca pode chover, pode balançar, pode ter dificuldades, mas você vai estar protegido e guardado, porque a bondade de Deus e a sua misericórdia estão sobre a sua vida. Quem crê, dá glória a Deus. Se coloque de pé, meu querido. Queria chamar a banda aqui à frente. Quantos que estão aqui? Quantos que estão aqui? Você é um homem de princípio. Você é sério no que você faz. Você cumpre o que você fala. Você ama a Deus. Você está aqui na igreja hoje, irmãos. Lá fora o mundo está pegando fogo, Hilton. O mundo está pegando fogo e você está aqui com a gente. Lá fora as pessoas estão ansiosas. O senhor não está ansioso, pastor? Não mais. Eu tenho preocupação, trabalho muito, até a hora do jogo. Começou o jogo, não tem mais o que fazer. É o resultado do trabalho. É o resultado do que foi feito. Agora não tem mais como querer colocar pano quente. Agora é o que foi feito. E você está aqui, então você tem princípio. Segunda coisa, você tem projeto? Pastor, tem um monte de projeto, pastor. Um monte de projeto. Está faltando só a força para acontecer. Agora é com você, então. Potencial você tem. Potencial você tem. Meu avô conta, minha mãe conta uma história do meu avô. Meu avô chamava Albino. E eles saíram de Rio Claro para vir na assistência. Irmãos, tempo que viajar 10 quilômetros de caminhão, uma viagem para a eternidade. Como algumas distâncias ficaram curtas. Para quem é grande, eu profetizo na sua vida, receba isso, todas as distâncias são pequenas. Mas viajar de Rio Claro para assistência, 7 quilômetros, 8 quilômetros, a família da Carol e do Emerson, era uma viagem. E eles foram viajar. Sarado, Vila Alemã, Haroldo, foram indo a Israel, até chegar na assistência. O caminhão furou o pneu. Mas tinha o Lemãozinho. Júlio, o Lemãozinho era borracheiro. Fazia 10 anos que trabalhava numa borracharia. O Lemãozinho pulou do caminhão, Gil. Pegou a chave de roda. Pegou o macaco. E mais de 40, nem deu 20 minutos, o pneu estava trocado. O Lemãozinho subiu no caminhão, tudo cheio. Aí todo mundo começou, Lemãozinho, trocou o pneu, Lemãozinho, coisa linda, Lemãozinho. O meu avô falou uma palavra em italiano, que eu não vou falar, porque vai que é palavrão. Ele falou, se 10 anos trabalhando na borracharia, se não souber trocar um pneu de caminhão para matar.
ele tinha potencial para fazer. Ele tinha ferramenta para fazer. Só estava faltando a oportunidade. Olha bem para mim. Está na hora desse potencial aí sair para fora e vir forte. Você pode dar um glória a Deus por isso? Põe a mão na sua cabeça e fala comigo assim: em nome de Jesus, esse potencial que está dentro de mim vai vir forte. Vem cá, Lourdes. Você vai orar. É muito treinamento, irmãos. Vai furar pneus para que você possa fazer a diferença. Vai furar pneus para que todo mundo possa ver o potencial que há em você. Abre bem o seu coração, Senhor. E você que precisa dessa oração, se puder levantar as suas mãos, levante. Eu ia chamar você à frente, mas não vou. Eu vou orar com você, para que as pessoas vão ver os pneus furando, e vão ver você consertando. As pessoas vão ver as dificuldades, e vão ver você realizando. A princípio em você tem um projeto, os teus potenciais aparecerão. Glória a Deus. Oremos, meus irmãos. Querido Espírito Santo de Deus, nesta manhã de domingo, dia 2 de outubro de 2022, nós estamos na Tua presença como igreja. Nós somos o Teu povo e Tu és o nosso Deus. E na luz, na pregação da Tua palavra, nesta manhã, nós ouvimos sobre princípios, projetos, Deus, e nós queremos potencial também. Nós queremos nos pôr diante de Ti. Em nome de Jesus, nós oramos sobre cada vida aqui, no presencial e no online, sobre a vida de homens e mulheres, moças, rapazes, adolescentes e crianças. Senhor, nós oramos para que toda atuação maligna, que vem querer cegar os nossos olhos, tapar os nossos ouvidos e bloquear o nosso poder de ação, nós repreendemos em nome de Jesus. E como igreja nós nos levantamos, como povo do Senhor, nós nos levantamos e pedimos a Tua bênção. Ajuda-nos, Senhor, ajude a nossa fé. Senhor, não deixe a gente ficar deitado em berço esplêndido. Não deixe a gente querer fazer planos de pendurar as chuteiras. É hora, meu Deus, de nós colocarmos as mãos no arado e produzirmos. Então nesta manhã nós oramos humildemente, oramos a Ti, querido Deus, crendo que o Senhor trabalhou com Noé. O Senhor ungiu, esteve com Noé, o capacitou, e nós temos a história. E nesta manhã nós nos achegamos a Ti, não por força, não por violência, mas pelo Teu Espírito, Deus. Nós oramos, nos ajude, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a nos levantarmos, ajuda-nos a acreditarmos que o Senhor está em nós, e ajuda a gente a acreditar que nós temos a bênção para ir e realizar. Porque o querer e o efetuar de todas as coisas estão em Tuas mãos. Então nós oramos e pedimos: ajude a nossa família, ajude o nosso povo, ajude a cidade de Piracicaba, ajude o estado de São Paulo, que nós sejamos grandemente abençoados, que nós possamos produzir por 100, por 1000, por quantos o Senhor quiser, mas ajuda-nos, Senhor. Nós oramos e pedimos humildemente, no nome precioso e bendito de Jesus. Amém, amém. E coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.